Há dias em que o simples ato de estar entre pessoas parece sugar toda a energia que existe dentro da gente. As conversas, os ruídos, as expectativas, tudo pesa. Você tenta ouvir, tenta estar presente, sorrir, responder, mas por dentro sente um vazio crescendo. E quando finalmente consegue um momento de silêncio, vem a culpa. A culpa por querer ficar só, por preferir o próprio silêncio a mais um encontro, mais uma conversa, mais uma obrigação disfarçada de afeto. É estranho, porque não há nada de errado com ninguém específico. As pessoas à sua volta te amam, te querem bem, mas mesmo assim o corpo pede distância, o coração pede paz. E é nessa hora que vem aquela sensação de que tem algo errado com você. Como se o descanso que precisa fosse uma forma de egoísmo, como se dizer não fosse uma falha moral. Mas o que muita gente não percebe é que o cansaço não vem das pessoas em si, e sim da cobrança de estar sempre disponível, daquele costume de tentar agradar, manter a harmonia de não decepcionar ninguém. E isso vai nos esvaziando aos poucos, como se cada "tudo bem, eu vou" roubasse um pedacinho da força que a gente precisa para continuar sendo quem é. Epicteto, um filósofo estoico que viveu há quase 2000 anos, dizia que o que nos fere não é o que nos acontece, mas o modo como reagimos ao que acontece. E isso serve também para o cansaço de gente. Muitas vezes não é a relação ou o convívio que dói. É o medo de decepcionar, de não corresponder às expectativas, de parecer frio ou distante. É o peso mental de querer ser tudo ao mesmo tempo, para todo mundo. A verdade é que existe uma diferença enorme entre estar com as pessoas e pertencer a si mesmo. Quando a gente esquece de se ouvir, o mundo começa a fazer barulho demais. O estoico sabia disso. Ele falava sobre a importância de saber o que está sob seu controle e o que não está. E controlar a própria presença, o próprio limite, é uma das maiores provas de amor próprio que alguém pode ter. Só que a modernidade ensinou a gente a medir valor por presença, por resposta rápida, por disponibilidade constante. E então, quando a alma pede pausa, a cabeça grita culpa. Mas ficar só não é o mesmo que fugir. Às vezes é a única maneira de voltar inteiro. O tempo sozinho não é uma renúncia à vida em grupo, é um retorno para si. É aquele momento em que tudo desacelera, em que o que é pequeno volta a ser importante e o que é urgente perde o sentido. E mesmo que o mundo não entenda, esse gesto silencioso de se recolher é o que impede a alma de se perder. Quantas vezes você já quis desaparecer por um tempo, não porque odiava alguém, mas porque sentia que tinha se afastado de si? Quantas vezes se explicou demais só para tentar justificar o que não precisava ser explicado? A verdade é que a paz não se discute, ela se protege. E quem aprende a cuidar dela, entende que estar cansado não é fraqueza. É um sinal de que algo precisa mudar. Talvez o cansaço seja o corpo pedindo um limite que você tem medo de impor. Talvez seja a mente implorando para respirar, para não precisar agradar, para poder existir sem dever nada a ninguém. Epicteto diria que não há liberdade maior do que aceitar as coisas como são, inclusive a nossa própria necessidade de pausa. E isso inclui entender que ficar só às vezes é o maior grito de amor que podemos dar a nós mesmos, porque o silêncio não é vazio, é espaço. E nesse espaço, a gente aprende a reconhecer o que é essencial, o que vem de fora e o que nasce dentro. E quando você consegue, por alguns instantes, ficar só consigo mesmo sem culpa, começa a perceber que isso não é solidão, é reencontro. É o corpo, a mente e o coração voltando a conversar depois de muito tempo afastados. Talvez o problema nunca tenha sido querer ficar só, e sim não saber que tudo bem precisar disso. A solidão tem má fama. Quando alguém diz que gosta de ficar sozinho, logo vem o olhar torto, o julgamento disfarçado de preocupação. Como assim alguém prefere o silêncio ao convívio? Mas existe uma diferença enorme entre solidão e solitude. A solidão é o vazio que pesa. A solitude é o espaço que cura. É quando a gente escolhe estar só, não porque o mundo machuca, mas porque precisa se escutar de novo. Aprender a ficar em silêncio é uma arte que pouca gente pratica. A gente vive cercado de ruído, de estímulos, de uma urgência constante. Mensagens, compromissos, convites, notificações,
tudo pedindo resposta imediata. Só que o preço dessa pressa é alto. A mente não descansa, o coração não desacelera e o corpo continua operando no modo sobrevivência. É aí que a solitude entra, quase como um esconderijo seguro dentro do próprio ser. Epicteto dizia que quem não é capaz de governar a si mesmo será sempre escravo dos outros. E quando ele falou isso, não estava se referindo a dominar pessoas, mas a dominar o próprio tempo, o próprio estado interno. Se cada escolha é feita para agradar o mundo, em que momento sobra espaço para viver de verdade? Ficar só é um jeito de retomar esse controle, de lembrar que não precisamos estar em todos os lugares, nem conversar o tempo todo, para sermos inteiros. A solitude é o silêncio que ensina. No início pode parecer desconfortável, quase estranho, mas é nesse silêncio que o pensamento desacelera, as emoções ganham nome e o corpo volta a respirar num ritmo natural. O barulho exterior abaixa e o interior começa a falar. E é curioso perceber como muitas respostas que buscamos nos outros estavam o tempo todo dentro da gente. Só precisavam de espaço para aparecer. Muita gente imagina a solitude como isolamento, mas ela é o oposto disso. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, a qualidade das conexões melhora. O amor se torna mais leve, as conversas mais sinceras, os vínculos mais livres. Isso acontece porque, ao se conhecer melhor, você deixa de buscar nos outros aquilo que falta em você. E essa é talvez a forma mais bonita de liberdade: amar sem depender, conviver sem se perder. A solitude também é prática. Pode começar pequena, em gestos simples, uma caminhada sem fone, um café tomado em silêncio, um dia sem se justificar para ninguém. São momentos em que o mundo deixa de ser prioridade e você passa a se ouvir de verdade. E quanto mais você se permite isso, mais entende que sua presença é algo sagrado e não pode ser desperdiçada onde sua energia não floresce. Existem dias em que até as melhores companhias pesam. Não porque sejam ruins, mas porque você precisa de um tempo para digerir a própria mente. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É como limpar uma casa bagunçada. Precisa de silêncio, de espaço e de tempo. E quanto mais você se escuta, mais percebe o quanto vive tentando atender expectativas que nem sempre fazem sentido. Aprender a ficar só é, no fundo, um jeito de desaprender a ser o que esperam da gente. Epicteto acreditava que a paz vem de dentro e que o tumulto nasce do desejo de controlar o que é externo. Quando você entende isso, percebe que não é o mundo que precisa se acalmar. É você que precisa diminuir o barulho interno para enxergar com clareza. E é na solitude que essa calma aparece, como um lago depois da tempestade. Não há esforço, não há explicação. Só o simples alívio de estar presente consigo mesmo. Ficar em paz sozinho é um dos maiores sinais de maturidade emocional. É reconhecer que não é preciso provar nada para continuar sendo amado. E que o amor verdadeiro não desaparece quando você se escolhe. A solitude é a pausa que alinha o coração e o pensamento. É o basta dito com calma. É o hoje eu fico comigo, sem culpa, sem medo de parecer distante. Porque quem entende seu silêncio, respeita sua verdade. E quando você começa a valorizar esse tempo, percebe que não precisa desaparecer do mundo para se encontrar. Basta se permitir existir sem precisar se explicar. É ali, nesse espaço quieto, que o cansaço se transforma em clareza. E quando a culpa tenta voltar, você já não se rende tanto, porque aprendeu a distinguir o que vem do afeto e o que vem da exigência. Entende, enfim, que se recolher também é uma forma de amar. A culpa é astuta. Ela chega disfarçada de responsabilidade, como se cuidar de si fosse um crime, como se todo descanso precisasse ser explicado. É aquele incômodo que aparece logo depois de dizer, hoje eu não posso, ou quando você simplesmente não tem forças para estar presente. E mesmo que ninguém te cobre diretamente, a mente já começa a inventar diálogos, desculpas, justificativas, como se fosse preciso pedir perdão por existir com limites. Mas de onde vem essa culpa? Vem de um costume antigo, o de acreditar que o valor de uma pessoa está enquanto ela entrega ao outro. A gente cresce ouvindo que ser bom é estar sempre disponível, que amar é abdicar de si. E o resultado é uma geração exausta, tentando se provar o tempo todo, com medo de decepcionar.
É a culpa travestida de empatia, a que se joga na frente de todo mundo, mas depois não sabe onde ficou. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto depender dos aplausos. E se parar para pensar, a maioria das nossas culpas é isso: medo de perder a aprovação, medo de que nos achem frios, egoístas, distantes, como se o amor alheio só pudesse existir quando a gente se doa até o limite. Mas o amor verdadeiro nunca exige exaustão. A culpa só faz sentido onde há excesso de controle, e a necessidade de agradar é uma das formas mais silenciosas de controle que existem. O estoico acreditava que há duas categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem. As próprias emoções, as ações, as escolhas, essas estão sob nosso poder, mas o que os outros pensam, sentem ou dizem, não. Mesmo assim, passamos boa parte da vida tentando mudar justamente o que não é possível. Tentamos moldar a percepção dos outros sobre nós, e nisso perdemos o próprio eixo. A culpa nasce exatamente desse desequilíbrio: tentar controlar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. É curioso como a mente cria regras invisíveis. Se eu disser não, vão pensar que não me importo. Se eu faltar, vou parecer preguiçoso. E assim, aos poucos, nos tornamos prisioneiros das expectativas. Vivemos tentando prever reações alheias e esquecemos de perguntar: o que eu realmente quero agora? Quando tudo o que fazemos é pensado para evitar a culpa, deixamos de viver por desejo e passamos a viver por medo. A ironia é que as pessoas que mais se cobram amor também são as que mais o oferecem. O problema não é sentir demais, é não saber direcionar esse sentimento para dentro. Cuidar de si nunca deveria gerar culpa, porque é justamente isso que garante que conseguimos cuidar dos outros de forma verdadeira. Quem vive tentando suprir o mundo não percebe quando começa a se esvaziar. Epicteto dizia que o sofrimento vem da tentativa de controlar o que escapa do nosso domínio. E talvez seja isso que fazemos com a culpa. Tentamos controlar até o modo como os outros interpretam nosso silêncio. Mas o silêncio não precisa ser explicado. Às vezes, ele é só pausa. E cada vez que você se permite fazer o que precisa sem justificar, um pouco dessa culpa vai se dissolvendo. O peso começa a sair dos ombros e algo dentro da mente se reorganiza. É claro que se importar com os outros é bonito, mas fazer isso ao custo da própria paz é autodestruição. A aprovação é uma moeda que nunca tem valor fixo. O que agrada hoje pode incomodar amanhã. E quem vive por ela nunca descansa, porque está sempre tentando adivinhar o que o mundo quer. Quando Epicteto ensina que a liberdade está em aceitar o que não podemos controlar, ele está dizendo: você não precisa convencer ninguém para ter o direito de ser quem é. A culpa não desaparece de um dia para o outro. Ela é persistente, reaparece quando você começa a se escolher. Mas com o tempo, o incômodo vira aviso, em vez de castigo. Um lembrete de que está rompendo um padrão antigo. E cada vez que você diz: hoje eu preciso de mim, e sustenta isso sem se explicar, algo muda. A mente entende que não é egoísmo, é necessidade. É o espaço onde o amor próprio começa a se firmar. Deixar de depender da validação alheia é como tirar uma mochila que você carregava há anos sem perceber o peso. É estranho no começo, dá até medo do vazio. Mas logo percebe que esse vazio é liberdade, porque onde antes morava a culpa, agora cabe paz. E a paz não precisa ser aprovada, apenas vivida. E quando você se dá conta disso, entende que não há culpa em precisar do seu tempo. E cuidar de si é o que te torna capaz de oferecer o que há de melhor em você, e não o que sobra. Isso não te afasta do mundo, te devolve a ele mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro. Quando a ficha cai, tudo muda de lugar dentro da gente. Você começa a perceber que aquele peso que carregava nos ombros não era só cansaço, era uma vida inteira tentando ser o que os outros esperavam. O tempo todo medindo palavras, calculando presença, aceitando convites, engolindo o próprio limite para não frustrar ninguém. E aí, em algum momento, o corpo diz chega, a mente trava, o coração se esconde, não porque você deixou de amar, mas porque não dá mais para continuar se deixando por último. É nesse ponto que nasce uma virada silenciosa, a decisão de se colocar na própria lista de prioridades. Não é um ato dramático,
Ninguém precisa ver, ninguém precisa aplaudir. Às vezes é só hoje eu vou ficar em casa, dito calmamente, sem desculpa mirabolante, sem inventar uma doença, sem criar um problema maior para justificar uma necessidade simples. Você não deve explicações para todo mundo o tempo todo. E esse é um pensamento que, no começo, dá até medo de acreditar. Epicteto falava que algumas coisas dependem de nós, e outras não. A sua escolha de cuidar de si depende, a reação dos outros não. E quando essa ideia realmente entra, algo dentro se organiza. Você percebe que não tem como controlar a interpretação que as pessoas vão fazer das suas atitudes. Podem te achar distante, frio, egoísta. Podem também te achar maduro, consciente, equilibrado. Mas no fim das contas, nenhuma dessas visões define quem você é de verdade. São só opiniões, e opiniões mudam com o vento. O que fica é o que você constrói dentro. Se toda vez que seu corpo pede descanso, você se força a ir além, só para manter uma imagem de sempre presente, está escolhendo o outro e se abandonando. E isso não é bondade, é autossabotagem. Cuidar de quem você ama é lindo, mas fazer isso às custas de si mesmo é como tentar encher o copo de todo mundo com a sua jarra vazia. Uma hora seca, uma hora quebra. A grande mudança começa em pequenos gestos, em responder mais tarde sem culpa, em não ir em todos os eventos, em aceitar que não dá para estar em todos os grupos, em todas as conversas, em todos os problemas. E isso não te torna menos amigo, menos filho, menos parceiro. Te torna humano, te torna real. Epicteto não falava de redes sociais, notificações ou grupos de mensagem, mas o que ele dizia sobre liberdade encaixa perfeitamente aqui. Liberdade é quando a sua paz não depende do humor dos outros. Com o tempo, você percebe que quem realmente gosta de você não vai te abandonar, porque você precisou de um tempo. Quem se ofende com o seu limite, talvez estivesse mais interessado na sua função do que na sua essência. E dói perceber isso, mas também liberta. Porque a partir daí, você para de moldar a própria vida para caber nas mensagens dos outros e começa a construir um ritmo que faça sentido para você. Esse movimento não é sobre se isolar do mundo, é sobre não se abandonar dentro dele. É aprender a dizer agora não com a mesma tranquilidade de quem diz claro que sim quando tem energia. É olhar para a agenda e perguntar, onde aqui eu coloquei um espaço para existir sem ter que dar conta de nada? É assumir a responsabilidade por si mesmo, não como peso, mas como oportunidade. É cuidar do próprio mundo interno com o mesmo carinho que sempre dedicou aos outros. Epicteto ensinava que a verdadeira paz vem de aceitar a realidade como ela é, em vez de brigar com o que foge das nossas mãos. E a realidade é que você tem limites. Cansa, satura, desliga. Fingir que isso não existe não te torna forte, só te desconecta de quem você é. A coragem não está em aguentar tudo, mas em admitir quando não dá mais. Em escolher se afastar um pouco para não se perder por completo. Quando você começa a viver assim, algo curioso acontece. A culpa vai diminuindo e a presença vai ficando mais verdadeira. Você passa menos tempo em lugares por obrigação e mais tempo em situações em que realmente está inteiro. As conversas ganham mais sentido, porque você não está ali apenas de corpo, mas também de alma. E o tempo sozinho deixa de ser um buraco e passa a ser um refúgio. Um lugar onde você se reencontra, se arruma por dentro e volta para o mundo um pouco mais leve. No fim, tudo se resume a uma escolha que só você pode fazer. Seguir tentando conquistar aprovação a qualquer custo ou aprender a se aprovar primeiro. O mundo sempre vai ter alguma opinião sobre como você deveria viver, quanto tempo deveria ficar, quanto deveria se doar. Mas só você sabe o preço que paga quando ignora o próprio limite. E entender isso é o começo de uma vida mais honesta consigo mesmo, em que o cansaço não é mais empurrado para debaixo do tapete, mas ouvido como um aviso importante de que algo precisa mudar.